Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui na leitura da primeira carta de João. Vamos aqui ao capítulo 4 e agora nós estamos lendo as cartas dele. Nós vimos no primeiro capítulo, no segundo capítulo e no terceiro capítulo que João não manda em nenhum momento alguém construir templo, ficar dentro desse templo e praticar aquilo tudo que você vê que não leva a lugar nenhum. O que nós estamos vendo aqui é que João diz que nós temos que cumprir o mandamento do nosso Cristo, do nosso Salvador, daquele que veio nos resgatar do pecado. E ele deixou o mandamento do amor, que amemo-nos, vamos nos amar uns aos outros como ele nos amou, para que o mundo, quando visse esse tipo de atitude nossa, o mundo saberá que nós somos discípulos dele, do Cristo. Tá certo? Lembrando também que não é para tirar a sua fé naquilo que o teu líder religioso te ensinou, dizendo que você tem que ler um pedacinho aqui, um pedacinho ali, o famoso estudo da Bíblia, né, o estudo bíblico e tudo mais, para dar base em coisas que não se sustentam quando a gente lê, e como estamos fazendo aqui, linearmente as Escrituras. Tá certo? Vamos lá, vamos à leitura do capítulo 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, então aqui João começa dizendo para a gente tomar muito cuidado para aqueles que vêm falar de Deus e tudo mais, né? Ou seja, do Criador, de salvação, para tomar cuidado, porque já tem muitas pessoas, já na época de João, vindo falar coisas que não são do Espírito do Pai. E aqui o João vai demonstrar o cuidado que devemos ter quando alguém vier falar das coisas da Bíblia. Vamos lá. Verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Agora ele vai falar. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vamos parar aqui um minuto. Jesus Cristo veio em carne. Você já sabe disso, se você não sabe, vai ficar sabendo agora que eu tenho uma série no meu canal aí, que é Jesus Cristo. Quem é ele? Tá certo? Ali vai explicar muito bem o que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente lê na Bíblia, nas Escrituras, veio em carne, descendência, linhagem, lombos, coxas, está falando de uma descendência, de uma existência através de relação sexual. Então João, quando diz assim, que aquele que não confessa que Cristo não é um Deus, a famosa Trindade, né? Ou então não precisa ser nem Trindade, mas aquela coisa de que Jesus é Deus e é Deus Filho e Deus Pai, então está dizendo que esse Espírito não é o de Deus. Esses são o quê? Olha só. Os falsos profetas, que quando dizem que Cristo é um Deus, foi um Deus e será um Deus, isso é um falso profeta. Tá? Vamos lá, vamos para o verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Todo aquele que, olha só, não confessa que Jesus não é Deus, esse não é de Deus. Compreende? Mas este é o espírito do anticristo. Olha só, meu querido e amado irmão Elcio Júnior. Lembra que eu te escrevi lá no, né? Lá nos comentários do vídeo anterior, que você falou, poxa vida, então crer no Cristo sendo um Deus, esta é a marca da besta, este é o anticristo? Sim, olha o que João está falando. João está dizendo o seguinte, que aquele que não crê que o Cristo veio através de uma descendência, linhagem, consanguínea, relação sexual, quem não acredita que o Cristo veio em carne como todo ser humano, esse é o falso profeta e o espírito do anticristo.
do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Por quê? Porque antes o Cristo não estava no mundo, certo? Agora, como o Cristo veio, e agora as pessoas estão chamando ele de Deus, este é o falso profeta e o anticristo. Vamos lá, verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Está falando do quê? Dos deuses. Está entendendo? Olha, eles são do mundo, porque ali tem diversos deuses. E quando eles dão o título de Deus para Cristo, eles são do mundo e o mundo os ouve. Percebe aonde você está quando você acredita nessa tal trindade? Ou mesmo como Deus Pai e somente Deus Filho? É assim que João coloca, é o rótulo que João dá para essas pessoas. Verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então veja que esta leitura da Bíblia que eu estou fazendo aqui, que são poucos os que estão assistindo, se interessando, aqueles que assistem lá o primeiro, o meu e não interessa mais, ele não quer ouvir porque não agrada os ouvidos dele, olha só, vou repetir o verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece o Criador do céu e da terra vai ouvir essa mensagem verdadeira de quem é o Cristo. Como é que agora nós temos que... Qual é a postura que nós temos que ter em relação ao Criador? Compreende? Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Compreende? Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Olha só, olha o que João está falando. Amados, vamos para o templo. Amados, pegue o seu dinheiro e leva para o líder religioso construir mais templo. Amados, se envolvam com o templo. Participem de todos os rituais que tem ali. É disso que João está falando? Desde o capítulo 1 e até aqui agora no 4 que nós estamos. Olha só. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama quem? Amemo-nos. Qualquer um que ama o seu semelhante, o seu irmão. O mandamento do Cristo, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, e assim o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos. Está extremamente coerente tudo que a gente vem lendo aqui. Vamos lá, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que não ama, a quem? O seu irmão, amemos uns aos outros. Não conhece a Deus. E você vai entender o porquê. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, porque por ele, para que por ele vivamos. Lembra lá João 3,16, se eu não me engano? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aqui, ó. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Por quê? Porque por ele, aceitando ele como o nosso intercessor, né? Crendo naquele que o Criador enviou, você entende essa palavra, ele não estava lá e falou assim, Cristo, agora você vai lá, não, enviou no sentido da metáfora, né? Que foi a profecia se cumprindo no Cristo, tá certo? Verso 10. Nisto está o amor. Olha o amor aqui falando de novo. Nisto o quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Para aqueles que diz que a Bíblia, em lugar nenhum diz que o Cristo veio para interceder a favor dos nossos pecados, está aqui essa passagem. Já tem muitas outras que eu venho falando aqui, certo? Vamos lá. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou,
também nós devemos amar uns aos outros. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Lá em João capítulo 13, versos 34, 35, 36, se eu não me falha a memória. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, para que o mundo conheçam que vocês são os meus discípulos. Para ser discípulo de Cristo não é pertencer a nenhuma denominação específica e fazer parte ali e tal. Não, é amar uns aos outros. Olha só. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então está dizendo o seguinte, ó, se nós pertencemos à denominação adventista do sétimo dia, à denominação Congregação Cristã do Brasil, à denominação batista, luterana, testemunha de Jeová, congregacionalista, né, já falei, Assembleia de Deus, Deus está em nós. É isso que João está falando? Não. João está dizendo o seguinte, se nós cumprimos o mandamento do Cristo, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto o quê? Se amamos uns aos outros. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Cristo é o Filho de Deus, Cristo não é o Deus. João está dizendo o seguinte, todo aquele que confessa que Cristo veio em carne, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus e não o próprio Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, quem ama o seu semelhante, ame-se uns aos outros como eu vos amei, disse o Cristo. Então, todo aquele que está vivendo dessa maneira, está em Deus e Deus nele. Verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que está dizendo é o seguinte aqui, ó. Se você ama o seu semelhante como Cristo nos amou, conforme o mandamento do Cristo, você não precisa ficar preocupado em achar que deve ser dizimista, ofertante, praticante de lei, guardador de sábado, de domingo, frequentador de templo, diretor de escola sabatina, escola dominical, diretor de departamento de mordomia, de Dorcas, departamento das crianças, dos jovens, pastor. Não precisa se preocupar em querer ser tudo isso, não há temor. Se você amar, ó, no amor, ou seja, naquilo que o Cristo pede para nós vivermos, não tem temor. Porque esse perfeito amor que nós temos que viver com nossos semelhantes, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, aquele que teme e tem que estar praticando essas coisas, não é perfeito em amor, não está seguindo o mandamento do Cristo. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, olha só, eu amo a Deus e odeia seu irmão, ou seja, não pratica o mandamento que o Cristo deixou, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem viu? Entende por que João dá ênfase daquele mandamento do Cristo que está lá no Evangelho dele, capítulo 13? Porque nós devemos nos amar, nos respeitar, viver em comunhão com os nossos queridos semelhantes. Tá certo? Se eu digo que eu vou ao templo e amo a Deus, ó glória a Deus, ó isso ou aquilo, mas quando eu passo pela rua e vejo o meu semelhante ali caído, precisando de algum auxílio e não faço nada, como é que eu posso dizer que eu amo ao Criador se eu não amo ao meu irmão? E o meu irmão eu vejo, e o Criador eu não vejo. Último verso aqui, vamos lá. E dele temos este mandamento, olha só. E dele temos este mandamento. Qual é o mandamento?
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o dia separado para Deus. Nem tu, nem tua mulher, nem tua filha, teu filho, nem teu servo, nem teu animal nenhum farás obras nenhuma no dia de sábado. É disso que ele está falando? Ou então, vamos construir o templo e ficar dentro. Vamos ver o que João está falando. Ó. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Cristo dizendo, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. É um novo mandamento para aquele que quer ser discípulo do Cristo. Agora, se você acha que você tem que guardar algum preceito da lei de Moisés, você não é discípulo do Cristo. Você é discípulo de Moisés. E não adianta você bater no peito e dizer, eu amo a Deus. Porque João está dizendo aqui o seguinte, não. Se você segue os rituais mosaicos, você não ama a Deus. Você foi convencido que fazendo essas coisas, você ama a Deus. Porque na prática, na essência, você está amando a lei de Moisés e o seu líder religioso. Bom, terminamos aqui o capítulo 5 da primeira carta de João. Não vou ler a outra vai ficar para amanhã. Eu quis ler bem detalhadamente essas cartas aqui, essa primeira carta, provavelmente as outras também serão, porque nós temos que ir bem devagarinho para aqueles que acham que tem que cumprir mandamentos da lei de Moisés. Veja o que João está dizendo aqui em suas cartas, tá certo? João em nenhum momento pede para alguém se tornar templo-centrista. João dá ênfase no quê? No mandamento do Cristo. Um novo mandamento vos dou. Que amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ok? Legal? Compreendeu? Eu fico feliz por isso. E vamos aguardar agora o próximo vídeo que nós vamos falar sobre o capítulo 5 dessa primeira carta de João, tá certo? Um abraço e vamos aguardar.